Lucas capítulo 10, nos versos 25 em diante, nós temos a história que a Bíblia chama de o bom samaritano. O bom samaritano. E eu quero pedir a você que, ao ler ou ouvir essa mensagem, você não se identifique com uma pessoa que simplesmente precisa de ajuda, de apoio, mas se coloque na posição de quem pode ajudar, como um líder que pode apoiar a outros. Muitos já, numa mensagem dessa, se colocam como vítimas, tentando sugar o máximo que podem. E às vezes uma mensagem como essa pode piorar a situação se eu não me pôr como resposta. Então vamos lá. Parábola do bom samaritano, cultivando a habilidade de lidar com pessoas. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: que está escrito na lei? Como interpretas? A isso ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o também, passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele e, chegando-se, pensou-lhes os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho e, colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida desse homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual desses 3 homens te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse Jesus: vai e procede tu de igual modo. Ninguém como Jesus foi capaz de exemplificar a habilidade de lidar com pessoas. As pessoas falam muito que gente não é fácil. E tem até gente que se desengentizou. É incrível isso. Onde quer que Jesus fosse, as pessoas o seguiam, porque as pessoas eram a sua paixão. Ele supria as suas necessidades onde quer que as encontrasse. Em Mateus 9,36 diz que ele teve dores de parto pelo sofrimento que viu as pessoas que eram ovelhas que não tinham pastor. Jesus tocava as pessoas, física, espiritual e emocionalmente. E ele disse em João 13: porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Jesus é a teologia perfeita. O que ele diz, o que ele faz, é a palavra final sobre qualquer assunto. A base de toda liderança são pessoas. Liderança é lidar com gente. Você não pode ser um líder se você não tem alguém que você conduz, que você inspira, que você leva de um ponto até outro ponto. Há muitas pessoas bem-sucedidas que não são líderes.
eles só são bem-sucedidas para si mesmas. Na verdade, cada um de nós é líder em alguma coisa. Alguns são pais, isso é ser líder. É pai, líder de uma família. Mãe, líder de uma família. Outros têm sua liderança no meio empresarial, ou dentro da igreja, dentro do governo. Mas se você não consegue se relacionar com pessoas, elas não vão seguir você. Elas não vão te acompanhar. Alguns líderes pensam que porque tem uma posição de líder, as pessoas estão obrigadas a segui-lo. Mas com o tempo, os relacionamentos vão levantar ou vão derrubar um líder. Os líderes eficazes não se concentram em si mesmos, mas têm a mente voltada para os outros. É desfocar, tirar o foco que é seu. Para eles, o sucesso significa desenvolver pessoas. É a lei da transmissão de poderes, que nos lembra que somente líderes seguros podem passar sua habilidade para os outros, se multiplicar. Os líderes que não são seguros sobre sua identidade acabam destruindo sua própria liderança. Veja Saul. Saul tinha medo de um golpe de estado e acabou se destruindo. Ele se destruiu. Tem algumas pessoas que você deixa, espera um pouco. Você não mata um Saul. Saul vai se matar. Quantos estão comigo aqui hoje? E esses líderes inseguros tornam-se os piores inimigos de si mesmos, porque eles não conseguem compartilhar suas vitórias e suas tristezas. E há 3 verdades sobre a liderança e sobre as pessoas. Primeiro, o bem mais importante de um líder é a sua habilidade de lidar com as pessoas. Nós temos falado sobre ser especialista em pessoas. Segundo, um bom líder sabe liderar vários grupos, porque liderança tem a ver com pessoas. Terceiro, você pode ter habilidade para lidar com pessoas e não ser um bom líder, mas você não pode ser um bom líder se não tiver habilidade para lidar com pessoas. Então, nós temos uma grande comissão e temos um grande mandamento. Jesus disse: ide por todo mundo, anunciai o evangelho a todas as criaturas. E ele disse: ama o teu próximo como a ti mesmo, ama a Deus sobre todas as coisas. O grande mandamento é amar a Deus. O grande mandamento é amar as pessoas. E tem gente difícil de ser amada, acredite. E nós precisamos de uma capacitação sobrenatural para amar os não amáveis. Dá um sorriso para o seu irmão. Fala para ele, vai ficar melhor, acredita. Então, em Lucas capítulo 10, nós temos uma história. Alguém pergunta para Jesus, mal intencionado: quem é o meu próximo? Jesus disse: um homem foi roubado, espancado, quando caminhava à beira de uma estrada, sendo deixado como morto. 2 líderes religiosos, um sacerdote e um levita, passaram, não fizeram nada. Eles estavam ocupados a caminho de alguma atividade religiosa. E um samaritano, e Jesus usa a figura do samaritano porque você sabe, samaritano era uma subgente, era um pária, era um ser mestiço, misturado, ele não era puro sangue, puro judeu. Então Jesus pega essas pessoas deprimidas, alienadas, afastadas, marginalizadas, e coloca no centro, em evidência, em uma posição de destaque. Então ele diz: esse samaritano, que ninguém esperava nada dele, depois de ter passado o sacerdote e o levita, que eram pessoas que tinham um background, eram pessoas importantes, eram pessoas respeitadas, esse samaritano passa, ajuda aquele homem, cuida dele até que ele ficasse bom novamente. Então Jesus pergunta: qual desses 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? E o intérprete da lei respondeu: o que usou de misericórdia para com ele. Então disse Jesus: vai e procede tudo de igual modo. Jesus nos mostra que relacionamentos são mais importantes do que algumas atividades espirituais que a gente acha que tem que fazer. Jesus disse que antes de trazer sua oferta,
você tem que, ou a sua adoração, você tem que lembrar dos relacionamentos quebrados com o teu irmão. Se você fez alguma coisa que você precisa se acertar, para que a sua oferta seja de fato aceita. Na verdade, Paulo disse que um homem que não lida bem com sua esposa, tem as suas orações impedidas de serem ouvidas. Eu creio que foi Charles Spurgeon quem disse: eu não queria ouvir o evangelho de alguém, de um homem, um pregador, que não trata bem a sua família. Pergunta para o seu irmão: está tudo bem aí? Podemos continuar? É Isaías que escreve sobre o jejum, que as pessoas jejuavam, ao invés de entender que aquilo era uma prática espiritual, de conectar-se com Deus e com as pessoas, elas ficam nervosas e raivosas, com fome, elas querem bater nos outros. É assim? Acontece, né? Não, às vezes o jejum faz isso, ele te deixa mais nervoso, é verdade, porque jejum é aflição de alma. Coloca o texto de Isaías 58. Clama a plenos pulmões, não te detenhas, ergue a voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Mesmo nesse estado ainda me procuram dia a dia. Tem prazer em saber os meus caminhos, como o povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntaram-me pelos direitos da justiça, tem prazer em se chegar a Deus. Ele falou, mesmo nesse estado, vivendo no erro, eles acham que podem levantar as mãos, adorar, jejuar e o jejum será aceito. Já que dizem, por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Porque afligimos a nossa alma, jejum é aflição de alma, e tu não o levas em conta. Eis que no dia em que jejuais, cuidais dos vossos próprios interesses e exigis que se faça todo o vosso trabalho. Eis que jejuais para contendas e rixas, e para ferirdes com punho iníquo. Jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a vossa voz no alto. Seria este o jejum que escolhi, que o homem um dia aflige a sua alma, incline a sua cabeça como junco e estenda debaixo de si pano de saco e cinza? Chamarias tu isso jejum e dia aceitável ao Senhor? Porventura não é esse o jejum que escolhi, que solte as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaces todo jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto, e recolhas em casa os pobres desabrigados, e se vires o nu, o cubras, e não te escondas do teu semelhante? Então romperá a tua luz como a alva, a tua cura brotará sem detência, a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás, e o Senhor te responderá, gritarás por socorro, e Ele te dirá, eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o dedo enriste que ameaça, o falar injurioso, se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá das trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. Longe de invalidar o poder que tem do propósito de jejuar, que é repetido por Jesus lá no Novo Testamento como uma prática aceitável, que deveria ser praticada pelos discípulos assim que ele morresse, o profeta Isaías está falando sobre alinhar-se a uma frequência de honra, de respeito, de compaixão, quando você assume atividades espirituais. Veja que os fariseus e saduceus, quando Jesus estava entrando em Jerusalém, eles estavam muito descontentes, porque eles estavam muito imbuídos nas suas atribuições religiosas, e por conta disso, eles estavam nervosos com Jesus, que estava provocando uma bagunça em Jerusalém. O verbo, a palavra de Deus, Deus encarnado, estava ali, e aqueles homens religiosos estavam se sentindo desconfortáveis com ele. Veja se não é coar o mosquito, engolir o camelo. Veja se não é
não ter proporção de que o sábado foi feito para o homem e não o homem foi feito para o sábado. Eles ficavam nervosos porque Jesus curava no sábado, e para eles não era lícito praticar curas. Jesus disse: se o teu boi, o teu jumento cair num buraco no dia de sábado, você não irá lá salvá-lo? Ora, hipócritas, essa vida estava presa sobre a dor, a enfermidade, sobre os demônios, não era lícito que fosse liberta nesse momento? Por causa de um apetrecho, de uma tradição, os fariseus e saduceus colocavam suas tradições acima das pessoas. E Jesus ensinou a seguinte verdade: como você se vê determina o modo como você serve as pessoas. Nós tratamos os outros com base em como nos vemos. Observe as diferentes maneiras como o homem espancado, maltratado, moribundo, foi tratado naquela história. Primeiro, nós temos os ladrões. Eles usam as pessoas, eles machucam as pessoas, eles manipulam as pessoas, eles viram o homem como uma vítima a ser explorada. E quantos de nós não somos esse homem que foi saqueado, deixado no caminho para morrer? Quantas mulheres não foram abandonadas, feridas, machucadas por relacionamentos que só retiraram delas? Quantos homens não foram traídos? Quantos amigos não foram perdidos? Quantas histórias tristes todos nós temos para contar? Todos nós que passou por esse planeta ou que está nele tem histórias tristes para falar. Então, de alguma forma, todos nós somos esse homem que foi deixado no caminho, e que por vezes temos os sacerdotes que passam, que era o levita e o sacerdote, que guardavam a lei, eram puros, mas viram o homem como um problema a ser evitado. E terceiro, nós temos o samaritano, que era um ser mestiço, desprezado, que sabia o que era sentir-se ignorado, e que viu o homem como uma pessoa a ser amada. Uma pessoa a ser amada. E você pode ser tentado a fazer essas três coisas: explorar, evitar ou amar as pessoas. Alguém disse que na vida tem três tipos de pessoas: os lobos, as ovelhas e os cães pastores. Aqueles que defendem as pessoas fracas das pessoas más. Liderança é relacionamento. E muitos líderes cometem o erro de separar a liderança de pessoas, quando acha que tem uma posição, um título, e as pessoas o seguirão por conta disso. Há alguns anos atrás, vários líderes cristãos se reuniram em uma conferência, e o seu objetivo era resumir a fé cristã numa única sentença. Eles resumiram o cristianismo em uma única palavra, e a palavra que eles escolheram foi: cristianismo é relacionamentos. Nossa fé é firmada em relacionamentos, não é simplesmente em credos, confissões ou disciplinas. Obviamente que nós temos fundamentos nos quais nós edificamos. Nós não valorizamos emoções subjetivas como se nós pudéssemos construir nossa espiritualidade nela. Nós temos princípios sobre os quais andamos, mas nós temos uma grande comissão e nós temos um grande mandamento. E Jesus disse: nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Jesus não disse: se você tivesse decorado 50 versículos da Escritura, você seria um discípulo dele. Jesus disse: você vai ser meu discípulo se você tirar os olhos de você e conseguir enxergar os outros. Como alguém disse, em terra de egos, quem se importa com o outro é rei. Dê um sorriso para o seu irmão e fala: vai ficar melhor.
Todos nós, em algum momento da vida, fomos aquele homem deixado para morrer. Como Jó, que viveu as suas agruras e teve o que ele definiu como consoladores molestos. Seus amigos, ao invés de tirar o fardo, colocaram mais fardo. Jesus diz que a maneira pela qual o mundo conhecerá que somos seus discípulos é o modo como nós tratamos o nosso próximo. De que maneira nós amamos as pessoas? Eis aí o resumo. Mateus capítulo 7, verso 12, sentencia: tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles. Olha só o que Jesus diz: porque esta é a lei e os profetas. Jesus disse: resumi tudo em uma equação. Você não gosta que falem mal de você, não fale mal de ninguém. Se você não gosta que gritem com você, não grite com ninguém. Você não gosta que caluniem você, não invente mentiras das pessoas. Você não gosta de ser traído, não traia. Você não gosta de ser roubado, não roube. O princípio é: faça às pessoas o que você gostaria que fosse feito com você. Essa é a grande ética da cristandade: tratar as pessoas como gostaria de ser tratado. Quantos estão comigo aqui hoje? Me ajuda. Todos somos líderes em alguma esfera, e há 4 palavras que ilustram um líder. Primeiro, a analogia do anfitrião. Um bom anfitrião toma a iniciativa de fazer com que os outros se sintam bem. Como líder, você deve ser um bom anfitrião dos relacionamentos e das conversas da vida. Ponha-se nessa posição. Você tem que ser uma resposta e não uma vítima. Você tem que ser um doador e não um sugador, um vampiro que quer sugar as pessoas, o amor que elas têm para te dar. Você tem que ser um anfitrião que se responsabiliza, recebe as pessoas e que faz com as pessoas o que você gostaria que fosse feito com você. Nos relacionamentos, líderes não são os convidados, eles são aqueles que os recebem. Segundo, a analogia do médico. Bons médicos fazem perguntas, eles realizam testes até descobrirem o real problema. Ao tentar discernir as necessidades das pessoas, faça perguntas até que consiga descobrir a real condição em que se encontram. Não dê uma receita antes de um diagnóstico. Algumas das pessoas mais interessantes que eu conheci na vida, elas sentam com você e começam a perguntar coisas. Elas não estão tentando parecer importantes, elas não estão tentando te impressionar, elas não estão tentando aparecer como inteligentes, elas não tentam parecer bonitas, elas simplesmente tiram os olhos de si, olham para você e começam a se interessar pelas coisas que você se interessa. Isso é carisma. Carisma é a capacidade que você tem de fazer as pessoas se sentirem bem perto de você. Alô? Está um silêncio aqui hoje. Terceiro, a analogia do conselheiro. Bons conselheiros são ouvintes ativos e interpretam o que ouvem, como um líder que possui habilidades sólidas para lidar com as pessoas. Você tem que se tornar um ouvinte ativo. A Bíblia diz que até o tolo, quando se cala, é tido por sábio. Ele só estraga quando abre a boca. Você deve comunicar não verbalmente que entende a pessoa e se identifica com ela. Nós alcançamos o direito de falar ao ouvir. Mas tem gente que a língua é mais rápida do que o cérebro. Tem gente com dom de língua. Tem que puxar a língua para dobrar debaixo do joelho para orar pela língua. Veja só como é que é isso. Quarto, a analogia do guia turístico. Os guias não apenas se relacionam com as pessoas, eles as levam ao seu destino.
O líder deve levar as pessoas conduzindo-as ao seu destino. Nosso propósito não é fazer com que as pessoas gostem de nós, mas levá-las numa jornada a alcançar o objetivo que não teriam conseguido de alcançar sozinhas. Nosso trabalho é nos conectar com pessoas a fim de conduzi-las nessa jornada. O que todo líder deveria saber sobre as pessoas? Em primeiro lugar, pessoas são inseguras, então ofereça a elas confiança. Tire os olhos de você e dê confiança a elas. Princípio-chave: pessoas feridas ferem outras pessoas. Pessoas seguras oferecem segurança às outras pessoas. A maioria das pessoas é insegura em alguma área da vida. A maioria das pessoas inseguras está procurando segurança. Somente pessoas seguras podem proporcionar um ambiente de segurança. Um ambiente de segurança é um ambiente onde os filhos não ouvem papai dizer que vai divorciar da mamãe. Eles não vão crescer pensando na incerteza de como será mamãe de um lado, papai do outro, e onde é que eu fico nisso? Um ambiente de segurança é o que Davi chega para Saul, ridiculamente, e fala: não se preocupe, eu estou aqui. O menino de Belém chega para o rei e fala: fica tranquilo, eu estou aqui. Pensa na autoestima desse rapaz. Ele está consolando o rei. O mais difícil para Davi não era matar Golias, era entrar no card principal, na luta principal da noite. Como é que ele conseguiu convencer todo mundo que ele era o cara que ia desbancar o gigante? Alguém olhou para ele e falou: esse menino fala sério, esse menino não está querendo convencer ninguém, ele está convencido mesmo. Sabe, aquela pessoa convencida do seu valor, convencida do seu poder, convencida da sua autoridade. Saul olhou assim e falou assim: tem que ser esse rapaz. Não, eu já matei o urso, eu já matei o leão, e eu estou pronto para a guerra. Mas quem é você? Eu sou Davi, filho de Jessé, o belemita. Não tinha nem 10 seguidores no Instagram. Mas fala como um rei, e vai ser o rei, porque tem a autoestima de um rei. Eu gosto dessa gente resolvida, gente. Porque tem gente que você tem que ficar pisando em ovos. Dê segurança para elas. Eu vivo dando segurança para algumas pessoas. Quando eu vejo que ela está em crise, eu tento. Não sabe o que a gente passa, irmão. Hoje à noite provavelmente eu vou falar sobre como lidar com pessoas difíceis. E é realmente difícil você lidar com pessoas difíceis quando a pessoa difícil é você. Princípio-chave: você tem que oferecer segurança às pessoas inseguras. Consideremos-nos, diz Hebreus, uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. A igreja deveria ser esse lugar da consideração e não do julgamento, não da diminuição das pessoas. Alguns lugares que nós chamamos de igreja é um pedaço do inferno. As pessoas se odeiam, as pessoas se criticam, as pessoas se julgam, as pessoas falam mal uma das outras, virou as costas, já está ali, e você acha que você não é o próximo? Essas pessoas no nosso meio não deveriam prosperar, elas não poderiam ter ambiente para se vingar. Não devia. Deveria olhar assim e falar assim: o que é isso? Isso é uma aberração. A gente não tolera esse tipo de desonra no nosso meio, a gente não aceita esse expediente. A Bíblia diz que o ímpio não prevalecerá na congregação dos justos. Se nós somos uma congregação de justos, é certo, notório, que algumas pessoas vão embora mesmo. Segundo,
As pessoas gostam de se sentir especiais. Honre-as. Você não sabe o poder que você tem quando você tira os olhos de você e começa a olhar para os outros, se importar com elas. Como essa pessoa vai pagar o cinema para você, vai chamar você para jantar, vai te dar um presente, porque pessoas carismáticas fazem isso. John Maxwell conta a história na Inglaterra vitoriana dos dois candidatos a primeiro-ministro, que era William Gladstone e Benjamin Disraeli. E uma repórter queria fazer uma matéria sobre cada um deles e convidou-os para jantar e gravar uma entrevista. E no dia seguinte ao jantar do William Gladstone, ela escreveu: eu pensei que estava ao lado da pessoa mais inteligente de toda a Inglaterra. Ele realmente deixou impressionado. No outro dia, ela jantou com Benjamin Disraeli e a matéria foi: eu pensei que eu era a pessoa mais inteligente de toda a Inglaterra. Ele a fez se sentir confortável perto dele. Isso é carisma. É quando você encontra alguém que não está olhando para ele e tentando contar vantagem, mas ele está realmente interessado em você. Então, quando você encorajar e honrar alguém com suas palavras, faça com que sejam sinceras. Seja genuíno no seu falar. Faça com que sejam específicas. Um elogio sincero é poderoso. E você não precisa bajular ninguém. A bajulação é um elogio com o motivo errado. Um elogio sincero é encontrar qualquer coisa na vida de alguém e dizer: você é bom nisso. E cada um de nós é bom em alguma coisa. Cada um de nós é elogiável em algo. Então olha para o seu irmão e fala assim: você está mais novo e mais magro. Eu acho que esse elogio é falso para alguns aqui. Eu acho que isso não é verdade para alguns. O Dale Carnegie escreveu um livro que é um best-seller, que é um manual. A arte de fazer amigos e influenciar pessoas. E se você quiser ser bem-sucedido, você tem que aprender sobre gente. Verdadeiras conexões. Então, faça elogios na frente de outras pessoas. A honra deve ser pública. Faça com que as pessoas sejam especiais. Vá além de uma simples gratidão. Fale de maneira pessoal. Diz Romanos: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Isso é o céu na terra. Terceiro, as pessoas buscam um amanhã melhor. Portanto, ofereça-lhes esperança. Eu confesso a você, eu evito algumas pessoas quando eu estou cansado, porque elas são muito negativas. E eu não estou em condição de ajudá-las, porque eu estou cansado. Eu pareço perfeito, mas eu sou 95% glorificado só. E esses 5% ainda me dá um trabalho. Essas pessoas, elas sugam a sua energia. Elas sempre vão falar pelo ponto de vista mais crítico. E um líder de verdade, ele é um profeta da esperança. Vamos lá. Eu sou o líder e estou dizendo a você: tudo vai ficar ruim, pior, vai ficar pior, vai piorar. Venham comigo. Vão comigo, não? Uai, mas por quê? Líderes oferecem esperança. Moisés pinta o quadro do futuro, diz: vamos para a terra prometida, todo mundo. 10 líderes dizem: nós não conseguimos entrar. Princípio-chave. A chave para hoje é crer no amanhã.
Todas as pessoas vivem esperando algo melhor por vir. Onde não há esperança no futuro, não há poder no presente. Anos atrás, um estudo foi feito para ver o que pastores eficazes tinham em comum. Todos eles possuíam uma característica: eles ofereciam esperança às suas ovelhas a cada domingo. Algumas pessoas começaram a chamar isso de evangelho da prosperidade, porque nós estávamos pregando fé e não dúvidas. Nós não cremos na parte do evangelho somente que nos interessa, a gente crê no conselho completo de Deus. Então existe na Bíblia a prosperidade do evangelho, e nós não abrimos mão dela. Quantos estão comigo aqui hoje, em nome de Jesus? Não é pregar os benefícios. Eu dei uma entrevista para um jornal americano sobre isso. Como é o evangelho no Brasil? Estão se pregando muito sobre o que chamam evangelho da prosperidade. Eu falei: nós pregamos os benefícios e pregamos os sacrifícios. Nós acreditamos em todo o conselho de Deus. Nós acreditamos na prosperidade com responsabilidade. Quantos estão comigo nessa mensagem aqui? Me ajuda aí. Diz o texto: entretanto, disso me recordo, e portanto, eu quero trazer à memória o que me dá esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, pois as suas misericórdias não têm fim, se renovam a cada manhã. E o profeta Zacarias diz: voltai à fortaleza, ó presos de esperança, volte ao seu lugar de força, prisioneiro da esperança. Também hoje vos anuncio que tudo restituirei em dobro. Põe a mão no ombro do seu irmão e fala assim: você vai receber o dobro do que o diabo te roubou. Diga para ele: você vai receber no mínimo o dobro do que você perdeu. Você não precisa fazer uma engenharia bíblica para construir um edifício doutrinário elevado, para dar esperança para as pessoas, para pregar fé para as pessoas. A Bíblia é um livro sobre fé, a Bíblia é um livro sobre o transcendente, a Bíblia é um livro sobre milagres, a Bíblia é um livro sobre esperança, a Bíblia é um livro de um Deus que nos conduz de glória em glória, de graça em graça, de fé em fé, de vitória em vitória, como a luz da aurora que vai brilhando mais até ser dia perfeito. Quarto, as pessoas precisam ser compreendidas. Ouça o que elas têm a dizer. Nós temos aqui pelo menos 20 pastores em tempo integral que estão ansiosos para ouvir você aqui no gabinete aqui do lado. Então você pode ligar para o escritório e falar: eu preciso de um atendimento, eu quero ser ouvido. E nós temos aqui dezenas de pastores que vão ouvir você. Na verdade vai ser só um, né? Nós temos dezenas para ouvir todos vocês. As pessoas precisam de ser compreendidas, e o princípio-chave é: para conectar-se com os outros, você deve conhecer as chaves dos seus corações. Como você conhece a chave do coração de alguém? Sobre o que ela fala, qual é a conversa, os assuntos, sobre o que ela chora, sobre o que ela sonha. Diz a Bíblia: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Quinto, as pessoas precisam de direção. Navegue com elas. É isso que um líder faz, ele mostra o caminho. É isso que um pai faz, ele mostra o caminho. Há tantos meninos sem saber para onde vai, porque não tem um homem para lhes ensinar. Daí aquele filme A Forja. Quantos já assistiram A Forja? Você que não assistiu deve assistir, que é justamente a presença de um homem na vida de um outro homem ainda não adulto. Como isso faz a diferença? Um homem que lhe ensine a falar. Tem um momento lá que ele ensina o rapaz a cumprimentar, a pegar na mão com firmeza, a se apresentar. Como isso faz a diferença na vida dos meninos? Uma das maiores lembranças minhas da infância é meu pai me ensinando a dar um nó numa gravata, meu pai me ensinando a colocar um anzol para pescar. Essas são lembranças poderosas que todo menino deveria ter, mas hoje 40% das famílias brasileiras são chefiadas por uma mãe sem um pai.
Então nós vemos meninas que não conhecem o amor puro e se entregam à promiscuidade porque não tem um peito de um pai forte para dar a ela a estima e o valor que ela de fato tem, para dizer o quanto que ela é bonita e linda, para não cair na mão de um aproveitador, um maníaco, um retardado. E esses caras que precisam provar seu valor, colecionando troféus de meninas, não caia na mão desse narcisista. Eu escrevi no meu livro: um homem que não refreia seus apetites sexuais e que sai atirando por todo lado é um tumor social, é um câncer, porque a sociedade é feita de famílias, e quanto mais poderosas forem essas famílias, mais poderosas é uma sociedade. Mas se tem um rapaz ali, criando confusão ali e acolá, ele está destruindo o tecido social. E aqui não dá para prosperar esse expediente. Como dizia antigamente lá nas Assembleias de Deus: queima ele, Jesus. Princípio-chave: a maioria das pessoas é capaz de dirigir o barco, mas o líder ajuda a traçar o curso. Líderes devem conhecer o caminho, líderes devem seguir o caminho, líderes devem mostrar o caminho. Aí desconfie desses caras que querem levar você aonde eles nunca foram. É tanto curso, tanto treinamento, tanto coach de gente que nunca foi aonde diz que vai levar você. Dá um sorriso para o seu irmão, vai melhorar. Fala para ele, vai melhorar. Diz Hebreus: obedeceis aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por sua alma, como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros. Obedeceis aos vossos pastores. Sexto, as pessoas são carentes, ministre as necessidades delas. Princípio-chave: as pessoas precisam ser ministradas antes de poderem ministrar. Diz Filipenses: não atente cada um somente para o que é seu, mas cada qual também para o que é dos outros. É inadmissível que uma pessoa entre nessa igreja, está ali sozinha, e ela saia daqui sem um abraço e um cumprimento de quem está do lado. Vocês estão esperando os líderes fazerem isso, o pastor fazer isso, mas você é o líder onde você está sentado, e se você não é a resposta, você faz parte do problema. Então, se alguém está do seu lado e nunca você viu essa pessoa na igreja, o que custa compreender? Eu não gosto de pegar na mão, eu não gosto de falar para o outro, eu não gosto de gente. Pois aprenda a gostar. A propósito, a melhor maquiagem é um sorriso. O coração alegre aformoseia o rosto. Então, coloque um sorriso. Eu não estou querendo sorrir. A Bíblia diz: regozijai-vos sempre, né? A Bíblia diz para você se alegrar. Esse é um exercício espiritual. É a sua capacidade de sair dos fossos da vida. Não, a vida não é fácil para ninguém, mas você pode se alegrar, porque Jesus disse que você pode se alegrar. E Jesus disse que você pode amar, porque Jesus disse para você amar. Jesus disse: amai-vos como eu vos amei. Deus não te dá uma missão que você não seja capaz de fazer. E amar, nesse caso, então, não é um sentimento, é uma escolha. As pessoas divorciam e falam: o amor acabou. Não, o amor jamais acaba. Você só decidiu não amar mais, é isso? Você decidiu trair a sua escolha original. Sétimo, as pessoas ficam deprimidas. Encoraje-as. Como nós precisamos de encorajamento às vezes, não é verdade? De gente para dizer: ei, manda uma mensagem, manda um versículo. Agora nós estamos instalando uma tecnologia aqui na igreja,
que você vai poder ter internet aqui dentro do templo. Isso está pronto agora. E depois que terminar, você vai receber a mensagem, o copyright vai mandar para você a mensagem pelo seu WhatsApp, o resumo do que foi pregado no culto. E durante a semana a gente vai mandar uma mensagem para você de encorajamento. Quantos querem receber isso em nome de Jesus? Então, a recompensa produz realização. Anos atrás, uma experiência foi feita para medir a capacidade das pessoas de tolerar a dor. Quanto tempo uma pessoa descalça conseguiria ficar de pé em um balde de água gelada? Descobriu-se que quando havia outras pessoas presentes, incentivando e apoiando, a pessoa em pé no balde de água gelada tolerava a dor 2 vezes mais do que quando não havia mais ninguém presente. A torcida faz a gente jogar melhor. Quando tem alguém do lado ali incentivando você, você é capaz de suportar mais, de ir além. Acha essas pessoas. Diz Colossenses: revestivos de toda compaixão, de benignidade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportai-vos uns aos outros. Suportar não é aguentar, suportar é dar suporte. Diga para o seu irmão: eu vou dar suporte a você. Empurra o seu irmão do lado aí que não falou com você, fala: eu vou dar suporte para você. 8º, as pessoas querem ser bem-sucedidas. Quantos querem ser bem-sucedidos? Então, ajude-as a vencer. Eu sempre tenho dito, eu só não atrapalho. Se eu não conseguir ajudar, atrapalhar, eu não vou atrapalhar. Eu não luto contra. Eu não fecho portas, a não ser quando é um perigo. Quando eu vejo alguém em perigo, eu tenho que gritar. Nosso trabalho é ajudar, é apoiar, é incentivar, é levar as pessoas de um ponto a outro ponto. Mas a vitória tem 1000 pais e a derrota é órfã. É incrível. Pergunta: o que essas palavras têm em comum? Moral elevada, entusiasmo, ímpeto, otimismo, energia, emoção. Resposta: todos querem estar em um time que experimentou a vitória e alcançou o seu objetivo. E é isso que líderes fazem todos os dias pelos outros. Eles trabalham por eles. Olha para o seu irmão do seu lado e fala: eu quero trabalhar por você. Diga para ele: eu só não vou te atrapalhar. Diga para ele: quando puder eu vou te ajudar. Diga para ele: não, empurra seu irmão e fala assim: eu estou pronto para te ajudar. A propósito, diga para ele: a propósito, eu vou começar pagando seu almoço hoje. Melhor serem 2 do que 1, porque tem melhor a paga do seu trabalho. Se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Eu tenho medo de gente solitária, gente sozinha. Tenho medo. Tenho muito medo de gente sozinha. Nessa sociedade pós-moderna, que o homem virou um deus, um homo-deus, segundo Harari, essa egolatria de meu corpo, minhas regras, eu faço as minhas regras, eu sou o juiz final dos meus atos, eu tenho a minha própria ética pessoal, que está acima dos outros. Você é um demônio. Você é um diabo. O diabo é isso. O diabo é isso. O diabo se basta. O diabo inventou uma narrativa da vida, que ele se alienou dos princípios da realidade e criou uma outra realidade. Eu tenho medo dessa gente sozinha, ensimesmada, autocentrada, essa autonomia radical, absoluta. É um demônio. 9, as pessoas desejam relacionamentos. Ofereça-lhes a comunhão. E o princípio-chave é: pratique o princípio dos 101% com as pessoas. Encontre 1% que você tem em comum e dê a este alguém 100% da sua atenção. A palavra de Deus fala sobre a comunhão
do início ao fim, desde o jardim do Éden até a cidade de Deus. A Bíblia diz que você não pode andar na luz se você não anda em comunhão, se você não tem relacionamentos próximos. Se andarmos na luz, como na luz Ele está, temos comunhão, koinonia, uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Nós deveríamos ter verdadeiros amigos, que nos olham nos olhos, verdadeiros feedbacks. Um feedback é ter um espelho que mostra a você quem você é, que possa dizer a você as verdades. Eu tenho encontrado pessoas e tenho perguntado, onde estão os amigos dessa pessoa? Não tem ninguém para falar para essa pessoa parar de fazer isso? Não, ele não ouve ninguém. É um diabo. Desculpa. Não é um diabo, é um desviado. Nós não fomos feitos para trilhar a jornada da vida sozinhos. Nós fomos feitos para o outro. O Pai é nosso, o pão é nosso, o reino é nosso. Lembra disso? E o Novo Testamento nos ensina que nós somos membros uns dos outros. E a palavra santo, em sua forma singular, não aparece uma única vez no Novo Testamento. A palavra santos, em sua forma plural, aparece muitas vezes, porque a santidade só pode ser desenvolvida na comunidade. É fácil você virar um eremita, subir a montanha, se alienar no mundo e dizer que é um homem sagrado, um homem santo. Não, eu quero ver quando você voltar e entrar no meio das pessoas, como é que vai ser isso? Porque a verdadeira santidade exige pessoas, exige relacionamentos. Jesus não ficou afastado das pessoas, Ele entrou no meio das pessoas e tocou as pessoas, influenciou as pessoas. Ser santo não é dizer, esse mundo está perdido, eu vou ficar alienado, vou ficar sozinho. Não, ser santo é receber de Deus algo tão poderoso, que quando você entra no meio das pessoas, você consegue tocá-las, libertá-las, abençoá-las, influenciá-las, validá-las, levá-las de um ponto ao outro. Isso é liderança. E cada um de vocês deveria abraçar essa visão para si mesmo, ao invés de exigir amor dos outros. Ao exigir amor, você não ama, você é um buraco de carência. Experimente dar às pessoas o que você exige delas, e você vai ver como a sua frequência e como a sua vida vai mudar. E 10º por último, vocês estão com fome, vocês estão querendo saber onde é que vai ser o almoço, né, que a pessoa vai pagar. 10º, as pessoas procuram modelos para seguir. Seja, portanto, um exemplo. Paulo disse, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. As pessoas repetem o que elas veem. Eu estava falando lá em casa esses dias, é fácil você saber mais sobre as pessoas, olhe para os filhos delas. Dê um sorriso gostoso para o seu irmão falando, espero que tudo fique bem, espero que tudo fique bem. Espero que fique bem. Espero que você não durma essa noite, fica lembrando dessa mensagem. Em como você tem que ser melhor gente, melhor pessoa. Sabe, você e eu, obviamente, você pode ser alguém com o dom de gente. Tem esse negócio de dom de gente? Ou seja, você pode ser capaz de lidar com as pessoas, mas para isso você precisa de um batismo de amor. E é isso que a Bíblia fala, para terminar. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. No fim das contas, você não ama as pessoas com o seu amor, você ama as pessoas com o amor dele que foi derramado no seu coração. No fim das contas, Deus te ordena a amar e te dá o poder de fazer isso, mas você tem que querer isso, você tem que se desafiar a superar a sua impaciência,
a superar os seus próprios limites, a tirar os olhos de você e focar nos outros. Obrigado, Wagner. Fique de pé. Quantos são casados aqui? Quantos querem casar? Ontem, depois de alguns meses, eu fiz um casamento. Tive que sair do aeroporto para ir fazer o casamento. É assim minha vida. Deixa eu falar uma coisa sobre casamento. Você não casa para ser feliz. Se esse é seu objetivo, esse buraco é muito fundo. Você entra no casamento com a carência de pensar que você vai ser feliz agora, já que você viveu infeliz a vida inteira. Se você é infeliz e acha que vai casar e vai ser feliz depois, você tem a equação errada. Você sabe o que é a felicidade no casamento? É fazer a outra pessoa feliz. Você casa para fazer feliz. É para isso que você casa. Então, por vezes, você vai ter que tirar os olhos de você e colocar no outro. Você vai ter que atropelar o seu ego para fazer o que é certo. É assim que a gente vence nos relacionamentos. A gente se sacrifica uns pelos outros. Não pode ser uma mão de única via, onde só um lado sacrifica. Quantos estão comigo aqui hoje? Não pode ser simplesmente eu vou explorar você, eu vou sugar você. Não, nós vamos entregar um ao outro o que recebemos. Nós vamos compartilhar a vida. Hoje você vence e eu venço com você. Eu me deixei vencer por você. E amanhã eu venço e você vence comigo. Tudo é uma negociação. Eu estou inspirado para essa nova fase, onde nós vamos ter aqui especialistas em pessoas. Gente que vai ser capaz de amar as pessoas de verdade, porque vai ter o Espírito Santo derramando esse amor no seu coração, para amar as pessoas mais difíceis de serem amadas. E Jesus disse: se você ama somente os que te amam, que justiça há nisso? Os pagãos fazem isso. Ora, se a vossa justiça não exceder em muitas dos fariseus e saduceus, de maneira nenhuma vereis o reino de Deus. Amar os não amáveis é uma grande marca de Jesus. Quando na cruz disse: Pai, perdoa-lhes, eles estão cegos, eles nem sabem o que fazem. E você só pode quebrar a cegueira das pessoas quando você é capaz de amá-las. E amar é um verbo que exige uma ação. Hoje os hipócritas do progressismo, da esquerda radical, fala sobre amar a humanidade. Amar a humanidade é tão inconsistente. Vamos amar a humanidade. Não. Jesus não disse isso. Ele disse: ama o teu vizinho. Teu vizinho tem rosto, teu vizinho tem nome. Ama a pessoa. Porque hoje eles dizem: matem o bebê e salvem o filhote da tartaruga. Porque uma vida, um feto no útero materno não é mais vida, mas uma bactéria em Marte seria vida. Nós vivemos uma era de hipocrisia, e nós não vamos converter essa gente com um discurso beligerante, com raiva, com ódio no coração. O ódio não vence o ódio, a mentira não vence a mentira, a amargura não vence a amargura. Nós precisamos do espírito oposto. Quantos querem ser capacitados por Deus para amar aqui hoje? Sim, eu vou repetir. Você ama com o amor dele derramado dentro de você, e ele vai lhe capacitar a chegar até o fim desse casamento.
Ele vai lhe capacitar a chegar até o fim nesse relacionamento. Ele vai lhe capacitar a olhar nos olhos das pessoas e falar a verdade em amor. Não é despejar, não é acusar, não é apontar, não é criticar, é tentar resolver. Então, faça o exercício prático dessa mensagem. Com quem você vai ter que resolver sua vida quando você sair daqui? Diz Paulo aos Romanos, capítulo 12: no que depender de você, tenha paz com todos os homens. Você já fez seu caminho? Ok, você está livre. Mas você precisa construir uma ponte e deixar a ponte ali. Se a pessoa for lá e dinamitar a ponte, é um problema dela. Mas faça a sua parte e eu te ajudarei. Isso não está escrito na Bíblia, mas é bíblico. Abraça a pessoa do seu lado. Abraça de verdade. Para gostar de gente, você tem que gostar de você primeiro. E muita gente não gosta de você, de si mesmo, por isso que não gosta de pessoas. O cristianismo é relacionamentos. Pai, hoje nós estamos aqui em uma fraternidade, em um culto, uma festa de amor. E não é de amor sujo, de paixões cabulosas, de desejos errados. Não, é de sacrifício. É de tirar os olhos de nós e olhar para o outro. É de dar suporte uns aos outros. É de abençoar uns aos outros. É de perdoar uns aos outros. É de levar os fardos uns dos outros. É de abençoar uns aos outros. É de fazer ao próximo o que gostaríamos que fosse feito a nós. Então estamos saindo daqui hoje com essa grande ética, com essa elevada moral de fazer ao próximo e de não fazer ao próximo o que não gostaríamos que fizesse com nós ou que gostaríamos que se fizesse conosco. Hoje derrama o teu amor em nossos corações. Receba o seu amor essa manhã. Ao se amar, você consegue dar aos outros o que você tem. As pessoas mais complicadas em amar os outros, elas não conseguiram se entender consigo. Hoje é dia de fazer as pazes com você mesmo. É dia de você dar um desconto para você, de tratar-se com carinho, de se perdoar. Você não tinha a graça suficiente que você tem agora, você não faria aquilo de novo. E você não tem a graça que você vai ter amanhã para enfrentar os desafios do futuro. Mas na hora certa você vai ter o que você precisa. Então é dia de você parar de se sabotar, de achar que você é indigno, de lidar com as culpas dentro da sua alma que norteiam você para um caminho de afastamento, de separação, ou os traumas que você não tem coragem de se abrir para ser curado. Procure ajuda essa semana. Procure ajuda com gente séria, com gente de Deus, com gente que não vai te expor, com gente que vai te proteger. Procure ajuda. Busque um grupo de oração, um grupo de comunhão, um grupo pequeno. Marque um horário com um dos pastores. Busque ajuda e faça o seu trabalho. Procure corrigir rotas. Procure consertar as coisas. Peça perdão para o seu marido. Peça perdão para a sua esposa. Saia daqui hoje e vá fazer uma reunião. Converse olhando nos olhos. Não acuse.
Diga: eu me sinto assim quando você faz isso. Eu me sinto desse jeito quando você faz dessa forma. Simplesmente converse com o coração e se conectem outra vez. Se perdoem, se perdoem. E busque um ambiente favorável para os filhos, um ambiente de segurança para a família. Encerre essa palavra divórcio, tire essa palavra do seu vocabulário e busque os verdadeiros amigos, ou aqueles que se afastaram e têm reconciliação. Talvez você não vai se reconciliar com todos, provavelmente não, mas é tão importante você fazer a sua parte e deixar nas mãos das pessoas que elas façam a parte delas ou não. O importante é você ter construído esse caminho. Pai, hoje nos dá um batismo de amor, a capacidade de perdoar, de liberar os nossos corações e de viver a mensagem do Evangelho. Queremos ser líderes, não queremos nos identificar simplesmente com aquele que foi deixado no caminho para morrer. Não, nós somos o próximo, nós somos os bons samaritanos, nós somos aqueles que vão curar os outros, nós somos aqueles que vão sustentar os outros. Nós temos o suficiente, nós temos o bastante, nós somos filhos de um Deus abundante, de um Deus exuberante. Então nós vamos ser instrumentos de transformação nessa cidade, começando em nossas famílias, que serão um ambiente celestial, um ambiente de cura, de transformação, de libertação, terapêutico, um ambiente de graça e de glória. E nós oramos no poderoso nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre todos. Antes de sair, dê um abraço na outra pessoa do outro lado que você não abraçou até agora. Vamos lá, faça isso. Um ótimo dia, uma ótima semana.